Sanjaya disse: ó rei, falando assim, o Supremo, o Senhor de todo misticismo, desculpem, vou ler de novo. Sanjaya disse: ó rei, falando assim, o Supremo, o Senhor de todo o poder místico, a personalidade de Deus, Krishna, exibiu a sua forma universal para Arjuna. Sanjaya Vacha Evam Uktva Tato Rajan Mahajogeshwaro Hari Darshayamasa Partaya Paramam Rupam Aishwaram. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 11, verso 9. Me distraiu porque o Bigolive já saiu, nem entrou no ar o Bigolive, Bimala. Acho que esse telefoninho aí já deu o que tinha que dar, viu? Para depois ver. Tá bom. Então, vou avisar o pessoal do Bigolive que não vai ter live hoje. Como vou avisar se está fora do ar? Tá bom, já vou até desligar isso aqui. É velhinho, né? O telefone tá velhinho, igual o dono. Não vai, Bímola, ele não vai, ó. Não vai. E depois que atualizou, bichou. Tá tô desligando ele aqui, tá, já deixei de lado aqui, pronto. Depois vê. Então, Krishna deu olhos de ver para Arjuna, por isso que Arjuna estava podendo ver essa forma universal. Então, não somos nós que vamos chegar até Deus, é Deus que vai chegar até nós. Como que Deus vai chegar até nós? Quando Ele ficar satisfeito com a gente, né? Então, quando a gente fizer o que Ele manda. Não é assim, Bímola? Os inferiores buscam os superiores. E quando os inferiores são autorizados, o superior recebe o inferior. Então é assim da mesma forma com Deus. Se a gente fizer o que Deus quer, se a gente satisfizer Deus, Ele vai se apresentar para nós, Ele vai dar olhos de ver, Ele vai dar inteligência, vai dar compreensão, vai dar satisfação. É uma lista de benefícios que não acabam mais. Fala mais e fala menos. Esse é um dos benefícios. Vai nos livrar das algemas de ferro, que são as belas mulheres. Eu falei as belas mulheres. Não, sim, você é bela, você é linda. Tua mãe acha. Arjuna viu, vou ler mais, fala menos. Arjuna viu nessa forma universal bocas ilimitadas e olhos ilimitados. Era totalmente maravilhosa. Imagine, né, ver a forma de Deus, a forma universal de Deus, com bocas ilimitadas, olhos ilimitados, corpos ilimitados, tudo ilimitado, porque Deus é ilimitado. A forma estava decorada com resplandecentes ornamentos divinos e se ornava com muitas vestimentas. Ele estava gloriosamente envolvido em guirlandas e havia muitas essências untadas em seu corpo. Imagine os cheiros maravilhosos, né? Dessas essências, dessa beleza, dessas cores. Tudo era magnífico, expandindo-se ilimitadamente. Isto foi visto por Arjuna. Estes 2 versos indicam que não há limite para as mãos, bocas, pernas e etc. de Deus, porque todas as mãos são de Deus, todas as bocas são de Deus, todas as pernas são de Deus. A gente não tem nada, né? A gente tem só a liberdade de pensar, sentir e desejar. Eu me lembro de um adesivo que tinha nos carros lá em Ribeirão, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Sim, então, os olhos que nós estamos usando são olhos de Deus, tudo é propriedade de Deus. Não tem nada que não seja propriedade de Deus, Krishna.
nossos olhos, nossas mãos, nossas bocas, todas as pernas, todas as bocas, todas as mãos, todas as mulheres, todos os homens, todos os seres vivos. Krishna controla e possui tudo e todos. Afinal, ele é o dono de tudo e de todos, é o cara lá de cima, é o manda-chuva, Bimala, é o poderoso chefão, é o maior controlador, o maior de todos os controladores. Tá, vou ler de novo aqui a explicação de Prabhupada. Estes 2 versos indicam que não há limite para as mãos, bocas, pernas e etc. do Senhor Krishna. Estas manifestações estão distribuídas por todo o universo e são ilimitadas. E não tem só um universo só não, né? O cientista está tentando conhecer o universo, coitados. De forma errada não vão conhecer nunca, né? Materialmente falando, nunca vão conhecer o universo inteiro. Agora imagine conhecer os incontáveis universos. A única maneira de conhecer os incontáveis universos é ouvindo diretamente do dono deles, que é os Vedas. Os Vedas foram falados e escritos pessoalmente por Deus, Krishna. Aliás, os Vedas são o manual, né? São o manual dos universos. Assim como o fabricante, né, quando lança um produto no mercado, ele lança o manual do produto. Então, quando Deus criou esses incontáveis universos, Ele criou o manual dos universos, que são os Vedas, as escrituras védicas, completas e perfeitas. Pela graça do Senhor Krishna, Arjuna pôde vê-las enquanto estava sentado em um único lugar. Isto se deve à potência inconcebível de Deus, Krishna. Você vê, né? De um lugar só, não precisou de foguetes, não precisou de telescópios, não precisou de nada. Krishna apresentou toda a criação universal para Arjuna e ele viu tudo isso sentado em um único lugar. Isto se deve à potência inconcebível de Deus, Krishna. Então você vê, Krishna deu olhos para Arjuna ver tudo. Toda a criação universal, a sua forma universal, todos os detalhes, todas as cores, todos os sons, todas as expansões, todos os seus membros, todas as partes, cheiros, sons, visão completa. Poxa vida, isso é inconcebível, né? Deus é inconcebível. Imagine a visão inconcebível que Deus deu pessoalmente para Arjuna. Por quê? Porque Arjuna se rendeu a ele, porque Arjuna estava seguindo as orientações de Krishna. Krishna falou no Gita, né? É um dos versos que eu mais gosto, Bimala. Ninguém perguntou. Tá bom. Krishna falou para Arjuna, Arjuna, agora já te mostrei tudo, já expliquei tudo. Se você fizer o que eu mando, você vai se dar bem. Se você não fizer o que eu estou falando, o que eu estou orientando, você estará perdido. Se eu não me engano, é no capítulo 18, acho que é 57. Acho que é capítulo 50, acho que é verso 57, capítulo 18, Bimala. Krishna fala exatamente assim, e nós todos... Isso falou para todo mundo, em todas as eras, em todos os universos, em todos os planetas. Isso é para todo mundo, né? Se você fizer o que Deus está te orientando no Bhagavad Gita como ele é, você vai se dar bem, você vai superar todos os obstáculos. Mas se você não fizer o que ele manda e fizer o que você acha, você estará, perdido. Já parei de falar. Nossa, que pressão, hein? Não, ainda tem 1 minuto ainda, Bimala. Tá, já parei de falar. Tá, não vou bater o copo. Eu só pus o copo na mesa. Fez muito barulho. Tá bom, você tá ouvindo no fone de ouvido.
É para vigiar mais de perto. Não é fácil não, Krishna. Balaramarada, que cruz pesada. E agora, o que nós vamos ler, hein? Já acabou de ler o Terco 108.blogspot.com. O Ishopanishad. Poxa vida, é verdade. Lê na tela. Cadê, hein? Tá aqui. Milagre. Hoje tem milagres acontecendo. Já está aqui o Ishopanishad na tela. No Vedabase. Site vedabase.io. PT-BR. Depois a gente passa o link. Para quem quiser, a gente passa o link. Porque é um link complicado, hein? Librari, /ISO, não sei o que, Tá, lê o livro. Shri Ishopanishad, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A gente vai começar a ler ele hoje. O conhecimento que nos aproxima do Absoluto. Invocação. Deus é a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como por exemplo este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado como todo completo. Tudo o que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele, Krishna, é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Mantra 1. O Senhor Krishna controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, que foram reservadas como sua cota. E ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Ambição material não é nada boa. Mantra 2. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho não o atará às leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Mantra 3. O matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão, os planetas infernais, os planetas inferiores. Mas pode ficar sossegado que sempre cabe mais um, né, Bímola? Sempre cabe mais um. Lá está cheio de gente que estava cheia, que viveu cheia de boas intenções, né? As pessoas que têm boas intenções, são cheias de boas intenções, lideram cegos guiando cegos, vão todos para o mesmo buraco do inferno, né? As pessoas que têm boas intenções, que ficam inventando as coisas, não seguem as escrituras, ficam inventando loucuras, e o povo ignorante segue. E são cegos guiando cegos, vão todos para o mesmo buraco do inferno, com seus líderes, com seus cantos, com seus hinos, com suas religiões inventadas, com seus ismos. Falou do pseudo-conhecimento? Ainda não é esse verso aqui não, né? O matador da alma, verso 3, mantra 3. O matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Mantra 4. Embora... peraí, Bímola, estou marcando 0 hora. É a primeira vez que a gente está lendo isso aqui, né? Aqui tem os capítulos, agora nós estamos pulando sem querer, nossa, que loucura, né? Conscientemente, eu nunca farei isso, conscientemente, a não ser que eu fique doidão, mais loucaço, pular as explicações de Prabhupada, socorro, aí já é loucura. Aqui, vamos começar de novo.
Vou ler de novo o verso, agora acho que vai dar certo, hein? Tem que testar antes, né, Bíblia? Já faz ao vivo, erra ao vivo. Deus, a pessoa suprema, é perfeita e completa. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como por exemplo este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado como todos completos. Tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo. Muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Agora Prabhupada explica. Socorro, que loucura, pular a explicação de Prabhupada, aí não tem jeito de entender. O todo completo, ou a suprema verdade absoluta, Krishna, é a personalidade de Deus completa. Compreender apenas o Brahman impessoal ou o Paramatma, a superalma, é compreender de maneira incompleta o absoluto completo. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é Satchitananda Vigraha. Compreender o Brahman é compreender o seu aspecto Sat, que caracteriza sua eternidade, e compreender Paramatma é compreender os seus aspectos Sat e Chit, que caracterizam sua eternidade e conhecimento, mas compreender a personalidade de Deus é compreender todos os aspectos transcendentais, Sati e Ananda, em português, eternidade, conhecimento e bem-aventurança, ou seja, compreender Deus por completo, e não só um pedacinho de Deus. Ao compreendermos a pessoa suprema, Krishna, visualizamos por completo esses aspectos da verdade absoluta. Vigraha significa forma. Logo, o todo completo, Krishna, não é desprovido de forma. Se ele não tivesse forma, ou se houvesse algum aspecto de sua criação que fosse superior a ele, ele não poderia ser completo. O todo completo deve conter tudo o que está dentro do limite de nossa experiência, bem como o que ultrapassa, e caso contrário, ele não pode ser completo. Vou ler de novo. O todo completo deve conter tudo o que está dentro do limite de nossa experiência, bem como o que ultrapassa. Caso contrário, ele não pode ser completo. O todo completo, a personalidade de Deus, Krishna, tem potências imensas, todas as quais são tão completas como ele. Assim, desculpem, está frio. Assim, aí a voz não sai, Bímola. Deixa eu desligar o vento. Não é fácil, não. Quando está frio, ela liga o vento, abre a janela, abre as portas. Quando está calor, fecha as portas, fecha a janela e desliga o vento. É Kali Yuga, né? Kali Yuga é tudo ao contrário. Onde está, vem aqui. O todo completo, a personalidade de Deus, Krishna, tem potências imensas, todas as quais são tão completas como ele. Assim, este mundo fenomenal ou material também é completo em si mesmo. Os 24 elementos deste universo material temporário são coordenados de tal maneira a produzir tudo o que é necessário para a manutenção e subsistência desse universo. Não é necessário que alguma outra entidade faça um esforço em separado para tentar mantê-lo. O universo funciona em sua própria escala de tempo, que é estabelecida pela energia do todo completo. Quando essa programação termina, a manifestação temporária é aniquilada pelo arranjo completo do todo completo. As pequenas unidades completas, ou seja, os seres vivos, recebem todas as condições favoráveis que as capacitem a compreender o todo completo. Todas as formas desprovidas de plenitude existem devido ao conhecimento incompleto do todo completo.
É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. A forma de vida humana é uma manifestação completa do ser vivo, sendo obtida após a evolução através de 8.400.000 espécies de vida, no ciclo de nascimentos e mortes. Se o ser vivo não compreende sua integridade dentro do todo completo nesta vida humana, a qual é abençoada com a consciência completa, ele não só perde mais uma oportunidade, como também é lançado de novo no ciclo evolutivo devido à lei da natureza material. Por não sabermos que na natureza existe um arranjo completo para nossa manutenção, nos esforçamos em utilizar os recursos da natureza para criarmos uma vida aparentemente completa, permeada de gozo dos sentidos. Como o ser vivo não pode desfrutar da vida materialista sem harmonizar-se com o todo completo, a enganosa vida de gozo dos sentidos é uma ilusão. Isso aqui é uma máxima, Bímola, gostei, viu? A mão é uma unidade completa apenas enquanto fizer parte de todo o corpo. Separada do corpo, a mão pode parecer real, mas carece de todas as suas potências. De modo semelhante, os seres vivos são partes integrantes do todo completo e são separados do todo completo. A plenitude ilusória não pode satisfazê-los completamente. Vou ler aqui. A plenitude da vida humana só pode ser entendida se alguém se ocupa em serviço ao todo completo. A outra máxima, Bíblia, deixa eu printar isso aqui. A plenitude da vida humana só pode ser entendida se alguém se ocupa em serviço ao todo completo, Krishna. Todos os serviços neste mundo, sejam eles sociais, políticos, comunitários, mundiais e mesmo interplanetários, permanecerão incompletos enquanto não estiverem em harmonia com o todo completo. Outra máxima. Quando tudo está em harmonia com o todo completo, as partes integrantes também se tornam completas em si mesmo. E agora, hein? Bom, esse livro Shri Ishopanishad está de graça no nosso site krishnafm.com.br, onde nós paramos. Sei lá onde nós paramos, Bímola. Aqui está falando mantra 1. E scroll up, o que é isso? Scroll up. Vou apertar aqui. Não é. Não é aqui não. Eu acho que é aqui, ó, mantra 1, ó. Vai apertando, vai passando o próximo. É isso aí. Então tá aqui, depois vê, né? A gente vai, no próximo programa, a gente vai começar do mantra 1. Tá bom? Então tá bom. Mas você que quer continuar lendo esse livro, Shri Ishopanishad, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, livros grátis, que já aparecem as opções para ler na tela, como a gente está fazendo, e também para baixar o PDF, no caso do Gita. Não sei se tem Ishopanishad em PDF, não tem, senão a gente já teria baixado, né? Mas se você quer o Ishopanishad na mão, vai ter que pagar, e o Bhagavad Gita também, né? Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, deixa eu ver onde eu estava aqui, já me perdi, completamente perdido aqui, Bímola. Você inventa as coisas de última hora e eu tenho que aprender errando ao vivo. Quem sabe erra ao vivo.
Mesmo quem não sabe erra ao vivo também. É quem sabe erra ao vivo. Cadê o site? Lá está aqui. Então, você clica aí, livros novos, já aparecem os links. O Bhagavad Gita é o quinto link. Quinto link aí, ó. O Bhagavad Gita, como ele é o quinto link, você clica aí, já aparece a opção econômica. No final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento. E o Ishopanishad, onde está? É o último link. Tá bom. Prabhupada mais livros. Aí depois é o último link. Tá bom, já está aí o link Shri Ishopanishad. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado. Que rolo que se aprontou em Bimala. Aí eu que errei. O culpado sou eu. Tá aí agora a agenda, tá? Vamos lá na agenda. Não é fácil não, Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Nesta terça-feira tem aniversário, Bimala. Nesta terça-feira, dia 29, sabe quem está fazendo aniversário? É o nosso querido ouvinte, Luiz Lindão, do Rio de Janeiro. Canta parabéns para ele aí, vai. Faz alguma coisa de útil aí, Bimala. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, ser eterno de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa, vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Luiz Lindão. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom? Gente boa, então tá bom. Um abração na lindona aí também, né? Toda a família. E vou mandar um abraço aqui para os cariocas, para os cariocos, para todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios, na internet. Tá, já parei de falar o carioquês. Nossa, é demais. Você só sabe da bronca, tá? Já tá atrasado o programa, então tá bom. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As Orações dos Vedas Personificados. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva,
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cadê? Calma. Página 624. Está aqui, ó. Os Upanishads referem-se repetidamente ao Paramatma imanente. E o Shri Shvetashvatara Upanishad 3.12.13 descreve-o assim, os dois versos que Prabhupada citou. A gente parou aqui onde íamos ler a tradução. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, torna-se o Purusha para iniciar a expansão deste cosmos. Ele é a meta. Está vendo, Bímola? Essa aqui é uma máxima. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, torna-se o Purusha, o desfrutador, para iniciar a expansão deste cosmos. Prabhupada já explicou, né? Esses mundos não passam de brinquedos para Krishna e Balarama. É o Big Brother de Deus, Bímola. Krishna se diverte de ver as presepadas que a gente faz, mas também fica cheio de compaixão e por isso ele envia mestres desde o começo do mundo para ensinar o caminho de volta para a gente parar de quebrar a cara. Mas se a gente quer continuar quebrando a cara, vida após vida, ele patrocina também. Ele patrocina a nossa volta, ou a gente quebrar a cara eternamente, se a gente quiser, se a gente desejar, né? Não, eu quero ficar aqui, eu vou ser feliz aqui nesse mundo. Doce ilusão. Eu vou ser feliz aqui nesse mundo, eu vou me dar bem, eu vou ficar rico, eu vou ter uma vida confortável, tá? Doce ilusão. Maia já está com o botinão calçado com o bico de aços prontinha para meter o bico no nosso focinho. Vida após vida. Deus quer que todos parem de sofrer aqui e agora, mas se a gente não quer, né, fazer o quê? Ele satisfaz o nosso desejo. Quer sofrer? Quer ser masoquista? Então tá, continua sofrendo. Eu patrocino você quebrar a cara quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser te tomar chute na cara de Maia, eu vou patrocinar todos os seus desejos. Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Então ele, Krishna, é a meta perfeitamente pura que os meditadores lutam por alcançar, o refulgente e infalível controlador último. Medindo o tamanho de um polegar, o Purusha está sempre presente como a super-alma dentro dos corações de todos os seres vivos. Pelo exercício adequado da inteligência, pode-se percebê-lo dentro do coração.
Aqueles que aprendem este método lograrão a imortalidade. Em conclusão, Srila Sridhara Swami ora. Vou ler a tradução. Adoremos o Senhor Supremo Krishna que reside no coração. Quando os seres mortais pensam nele mediante os processos clássicos estabelecidos pelos grandes sábios e meditam nele presente em suas expansões no abdômen e noutras regiões do corpo, o Senhor Krishna retribui destruindo todo o medo da morte. Aparentemente entrando nas várias espécies de seres vivos que criastes, vós os inspirais a agir, manifestando-vos segundo as suas posições superiores e inferiores, assim como o fogo se manifesta de maneiras diferentes, segundo a forma daquilo que ele queima. Portanto, pessoas de inteligência imaculada, que estão 100% livres de apegos materiais, compreendem que vosso eu, indiferenciado e imutável, é a realidade permanente entre todas estas impermanentes formas de vida. Ouvindo estas orações dos Vedas personificados em que os Shrutis descrevem que a super-alma Krishna entra em incontáveis variedades de corpos materiais, um crítico talvez pergunte como o Supremo Krishna pode fazer isto sem se tornar limitado. De fato, proponentes da filosofia Adwaita não veem distinção essencial entre a alma suprema e sua criação. Na concepção dos impersonalistas, o absoluto inexplicavelmente ficou preso na armadilha da ilusão e assim se tornou primeiro um Deus pessoal e depois os semideuses, seres humanos, animais, plantas e por fim a matéria. Shankaracharya e seus seguidores encontram enorme dificuldade para citar evidência védica em apoio a esta teoria de como a ilusão se impôs ao absoluto. A ilusão iludiu Deus, Bimala, só na cabeça desses iludidos. Imagine, a ilusão então é superior a Deus, porque a ilusão iludiu Deus. Por isso que eles acham que são Deus, né? Porque eles estão iludidos e acham que eles são Deus. E quando eles se livrarem da ilusão, vou voltar a ser Deus. Tá bom. Que filosofia furada, hein? Nossa, quanto mais você explica, mais piora. É assim, né? Quanto mais você mexe, mais fede. Mas, falando em seu próprio nome, os Vedas é uma filosofia que fede. Tá? Mas, falando em seu próprio nome, os Vedas aqui respondem a esta objeção e recusam-se a emprestar a sua autoridade ao impersonalismo Mayavada. Tem muitas invenções impersonalistas, né, com vários nomes e várias bandeiras. Foi recebida de 28115. Tá bom. E você não vê isso aí, né, Bima? Eu tenho que fazer tudo aqui. Eu só tomo bronca. Peraí, já que eu tomei bronca, eu vou tomar água também, para a bronca descer. O processo de criação chama-se tecnicamente Shristi, em português, emissão. O Senhor Supremo Krishna emite suas variegadas energias e estas partilham de sua natureza, embora permaneçam distintas dele. Este fato é expresso na verdadeira filosofia védica de Achintya Bheda Bheda. Em português, as inconcebíveis unidade e diferença simultâneas do Senhor Supremo Krishna e suas energias.
Em outras palavras, Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Quem não conhece essa filosofia não vai conhecer Deus nunca, não vai entender Deus nunca, né? Que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Assim, embora cada uma das incontáveis almas individuais seja uma entidade distinta, todas as almas consistem na mesma substância transcendental que o Supremo. Como partilham da essência transcendental do Senhor Supremo Krishna, as almas, as divas, são não nascidas e eternas, assim como Ele o é. Nós somos um pedacinho de Deus, uma parte de Deus. Deus é não nascido, sempre eterno, sem começo, sem meio, sem fim, e nós também, porque nós somos um pedacinho deles. Nós somos iguais a Ele em qualidades, mas diferentes em quantidade. O poder dele é ilimitado, o nosso é limitado, mas nós temos o mesmo poder que Deus, só que o poder é infinitamente limitado e ele tem o poder infinitamente ilimitado. Que mais, hein? Tá. O Senhor Krishna, falando a Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, confirma isto. Está no Bhagavad Gita isso aqui, não tá. Natu evaham jatu nasam natuan neme janadipa na chaiva nabhavishyama sarve vayam mataparam. Em português, nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Bhagavad Gita 2.12, a gente leu esses dias aí, né? Se eu não me lembro, se a cabecinha de pano não falha. E essa é a tradução que eu mais gosto, Bima, com essas palavras. Você vê, nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, Arjuna, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Aqui Krishna está mostrando que Ele é eterno, que nós somos eternos, que todo mundo é eterno, que todo mundo sempre existiu, que todo mundo está existindo e que todo mundo vai continuar existindo sempre. Não temos começo, nem meio, nem fim. Por quê? Krishna fala pessoalmente, nunca houve um tempo em que eu não existisse. Nem você, Arjuna, nem todos os reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Somos eternos. Então, na minha ignorância, né, eu queria... todo mundo quer três coisas, né? Todo mundo busca três coisas: prazer, conhecimento e eternidade. Ninguém quer morrer. E na nossa ignorância a gente busca a eternidade, né? O cientista, ele busca a eternidade, conservar o corpo para sempre, mas o corpo material é temporário, miserável e perecível, não tem como. Esse corpo material... Na verdade, ele nunca vive, né? É um corpo morto, como um veículo. O carro é um corpo morto, é uma coisa morta. Se o motorista não entrar nele, ele não vai funcionar nunca. Da mesma forma, nós, almas eternas, fazemos esse veículo carnal... velho, vai pegando mania. Esse veículo feito de carne e osso, essa máquina... ela só funciona porque nós, o motorista, nós, a alma eterna, estamos fazendo ele funcionar. A hora que a gente sai, esse corpo não funciona mais. Então é assim, né? A conclusão é que nós temos que pegar um veículo feito de antimatéria, um veículo que nunca mais vai parar, um veículo que funciona eternamente sem dar problema. Esse veículo é o corpo transcendental. Porque esse corpo material aqui, socorro, é temporário, miserável, é cheio de misérias, vive dando problemas, tem que ir no médico, no funileiro, tem vários, os médicos têm que ir no costureiro, às vezes tem que costurar o corpo, tem que trocar peça. Tá bom, Bímola, já parei de falar.
Então vamos parar aqui nesse verso, onde Prabhupada vai explicar, nós lemos a tradução em português, e no próximo programa a gente vai ouvir a tradução em português de novo, e vamos ouvir a explicação de Prabhupada, aí a gente entende. Tá bom? Então tá bom. Então aqui ó, página 626, nunca houve um tempo, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha, ao site, é verdade, não falei. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles. Chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então está combinado. Então, que mais, hein? O que nós vamos fazer? Vamos ler o livro de Krishna, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Cadê? Tanta coisa aberta aqui, esse computador vai travar a qualquer hora, Bímola. Pensar positivo. Pensa positivo até chegar ao lado negativo. É por isso que a filosofia desse positivismo não funciona. Ele não funciona por vários motivos. Um dos motivos é que Deus é que controla tudo e todos. E o outro lado de positivo é negativo. Tá, já parei de falar. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa. Aí, ó. Aumentei a letra e ficou piscando. Tá doidinho para travar. Tá, lê mais e fala menos. Tá bom. Paramos aqui onde na realidade esse grande lagarto era o rei Nriga. E quando ele foi questionado pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna imediatamente se prostrou perante o Senhor Krishna, tocou o chão com o elmo de sua cabeça, que era tão reluzente quanto o brilho solar. Dessa forma, primeiro de tudo, ele ofereceu suas respeitosas reverências ao Supremo Senhor Krishna. Então ele disse: meu querido Senhor Krishna, eu sou o filho do rei Ikshvaku e eu sou o rei Nriga. Se vocês já souberam de homens plenamente dispostos caritativamente, tenho certeza que você já ouviu meu nome. Meu Senhor Krishna, você é a testemunha, você é ciente de cada partícula de trabalho feito pelos seres vivos, passado, presente e futuro. Nada pode ser escondido de sua cognição eterna. Mesmo assim, você me ordenou explicar a minha história, e por isso narrarei a história completa. O rei Nriga procedeu com a narração da história de sua degradação, causada por suas atividades karmakanda. Ele era muito disposto caritativamente, já tinha dado tantas vacas, e ele disse que o número era igual à quantidade de poeira na terra, das estrelas no céu e da chuva. De acordo com as cerimônias ritualísticas védicas, um homem disposto caritativamente é comandado a dar vacas aos sacerdotes brahmanas.
Da declaração do rei Nriga, parece que ele seguia esse princípio avidamente. Entretanto, como resultado de uma pequena discrepância em sua ação, ele foi forçado a tomar nascimento como lagarto. Por isso é recomendado pelo Senhor no Bhagavad Gita que quem for disposto caritativamente e deseja obter o benefício de sua caridade, deve oferecer os seus presentes para satisfazer ele, Krishna. Dar caridade significa realizar atividades piedosas. Como um resultado de atividades piedosas, a pessoa pode ser elevada aos sistemas planetários superiores. Contudo, promoção aos planetas celestiais não é garantia que a pessoa nunca cairá. Em vez disso, do exemplo do rei Nriga, está definitivamente provado que atividades lucrativas, mesmo se forem muito piedosas, não podem nos dar vida bem-aventurada eterna. Como está afirmado no Bhagavad Gita, o resultado do trabalho, seja ele piedoso ou impiedoso, é certeza de atar um homem, a menos que seja executado como sacrifício em nome da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O rei Nriga continuou a dizer que as vacas dadas em caridade não eram vacas comuns. Cada uma delas era muito jovem e pariu somente um bezerro. Elas estavam cheias de leite, muito dóceis e saudáveis. Todas as vacas foram adquiridas com dinheiro que foi ganho legalmente. Além do mais, os seus chifres eram banhados a ouro, os seus cascos eram adornados com placas de prata e estavam cobertas com capas de seda que eram bordadas com pérolas e colares. Ele declarou que todas essas vacas valiosamente decoradas não foram dadas a nenhuma pessoa indigna, e sim foram distribuídas a sacerdotes brahmanas de primeira classe, os quais ele também decorou com roupas finas e ornamentos de ouro. Os sacerdotes brahmanas eram bem qualificados, nenhum deles era rico, e seus membros familiares estavam sempre em carência das necessidades da vida. Um sacerdote brahmana de verdade nunca acumula dinheiro para uma vida luxuriosa, como os governantes ou os comerciantes, e sim, sempre se mantém numa condição de pobreza, pois sabe que dinheiro desvia a mente para caminhos da vida materialista. Está vendo, Bímola? Aliás, tem alguns que fazem o voto de pobreza, né? Viver dessa forma é um voto de um sacerdote brahmana qualificado. E todos esses sacerdotes brahmanas eram bem situados nesse voto exaltado. Todos eles eram bem versados no conhecimento védico. Eles executavam as austeridades e penitências requeridas em suas vidas. Eram liberais. Assim reuniam o padrão de sacerdotes brahmanas qualificados. Eles eram igualmente amigáveis com todos. Acima de tudo, todos eles eram jovens e bem aptos a atuar como sacerdotes brahmanas qualificados. Além das vacas, eles também ganhavam terra, ouro, casas, cavalos e elefantes. Aqueles que não eram casados ganhavam esposas, criadas, cereais, prata, utensílios, roupas, joias, mobília doméstica, carruagens e etc. Essa caridade era bem realizada como um sacrifício de acordo com os rituais védicos. O rei também declarou que não somente ele doou presentes aos sacerdotes brahmanas, mas realizou outras atividades piedosas, como cavar poços, plantar árvores na beira da estrada e instalar tanques nas rodovias. O rei continuou: apesar de tudo isso, infelizmente uma das vacas de um sacerdote brahmana aconteceu de entrar no meio das minhas vacas.
Sem saber disso, eu novamente a dei em caridade a outro sacerdote brahmana. Quando a vaca era levada pelo sacerdote brahmana, o seu dono anterior a reclamou como sua e afirmou: essa vaca foi dada a mim anteriormente, então como é que você a leva embora? Assim houve uma discussão e briga entre os dois sacerdotes brahmanas, e eles vieram a mim e cobraram que eu peguei de volta uma vaca que dei em caridade previamente. Dar alguma coisa a alguém e depois levar embora é considerado um grande pecado, especialmente na relação com um sacerdote brahmana. Quando ambos os sacerdotes brahmanas cobraram o rei com a mesma reclamação, ele simplesmente ficou confuso como isso aconteceu. Depois, com grande humildade, o rei ofereceu a cada um deles 100.000 vacas em troca da única vaca que causou a briga entre eles. Ele apelou a eles que era servo deles e que aconteceu algum erro. Assim, a fim de retificar isso, ele implorou para que eles fossem muito bondosos com ele e aceitassem sua oferta em troca da vaca. O rei apelou fervorosamente aos sacerdotes brahmanas para não causarem a sua queda no inferno por causa de seu erro. A propriedade de um sacerdote brahmana é chamada Brahma Swa, e de acordo com a lei de Manu, não pode ser adquirida nem pelo governo. Ambos os sacerdotes brahmanas insistiram que a vaca era deles e não podia ser levada sob nenhuma condição. Nenhum deles concordou em trocá-la por 100.000 vacas. Assim, sem acordo com a proposta do rei, ambos os sacerdotes brahmanas deixaram o local com ira por pensar que a sua posição legítima foi usurpada. Depois desse incidente, quando chegou a hora do rei deixar o seu corpo, ele foi levado a Dhyamaraja, o superintendente da morte. Dhyamaraja perguntou se ele queria primeiro desfrutar os resultados de suas atividades piedosas ou primeiro sofrer os resultados de suas atividades impiedosas. Dhyamaraja também sugeriu por que o rei executou tantas atividades piedosas e caridosas. O limite do desfrute de Indriya seria desconhecido para ele. Não havia praticamente fim para a felicidade material do rei, mas apesar dessa sugestão, ele estava confuso. Ele decidiu primeiro sofrer os resultados de suas atividades impiedosas e depois aceitar os resultados de suas atividades piedosas. Assim, Dhyamaraja imediatamente o transformou num lagarto. Parar aqui? Tá bom, então vamos parar aqui. Depois vai continuar a história. O que aconteceu depois dele ser transformado num lagarto. Tá, já está marcado, tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna Book, mundialmente famoso Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o 6º link. Você clica aí, Krishna Book, já aparecem as opções para você ler o livro, para você conhecer os detalhes do livro ou comprar, né? Você já encomenda o livro, já compra rapidinho, antes que acaba, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171.
Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Govinda Adipusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jagannathapuri Dham Ki Jai,
Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.